Fala pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, escritor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 4 grupos de alimentos, que estão fazendo você e todos nós envelhecer mais rápido. Então pessoal, explicando antes para vocês assim, o que é na prática o envelhecimento. Então, no DNA das nossas células, nós temos os cromossomos. E na capa desses cromossomos, na ponta deles, então imagina um cadarço de um sapato, tá? Então na ponta ali do cadarço, onde fica aquele plásticozinho ali, normalmente, na ponta do cadarço, equivale exatamente a essa ponta dos telômeros. À medida que a gente nasce e a gente vai envelhecendo ao longo do tempo, esses telômeros vão encurtando. Então, a gente pode fazer uma analogia com um pavio. Então pensa como se aquele pavio fosse sendo encurtado. Pensa num fósforo que, à medida que a gente vai vivendo, ele vai sendo encurtado, tá? Então, a capa desses cromossomos, a ponta deles, telômeros, na medida em que eles vão sendo encurtados, significa que a gente está envelhecendo mais rápido. E isso tem variação de pessoa para pessoa, conforme a alimentação, os hábitos de vida, enfim, e uma série de outros fatores que a gente vai explorar ao longo de diversos vídeos. Então, a doutora Elizabeth Blackburn, ela foi prêmio Nobel de Economia, não, de Medicina em 2009, prêmio Nobel de Medicina em 2009, por descobrir uma enzima chamada telomerase, que é uma enzima que reverte, ela descobriu que na célula humana tinha uma enzima chamada telomerase que reverte esse envelhecimento celular. Bom, dito isso, a gente vai para os alimentos. Então, o que a ciência descobriu? Que tem principalmente 4 grupos de alimentos que são responsáveis por encurtar esses telômeros de uma forma mais rápida, ou seja, fazer com que o pavio da nossa vida fique mais curto, de uma forma mais rápida, ou seja, está nos envelhecendo de uma forma mais rápida. Então, o primeiro grupo de alimentos são os grãos refinados. Então, você pensa, por exemplo, é muito comum a gente comer arroz refinado, não come arroz integral. Então, todo tipo de grãos que você imaginar que ele foi refinado, ou seja, que passou por uma máquina, o açúcar refinado, por exemplo, aquele açúcar branco, que passou na máquina e foi triturado, e foi refinado, todo tipo de grão refinado acaba ajudando a nos envelhecer mais rápido. Um segundo grupo de alimentos são os refrigerantes. Então, o refrigerante também atrapalha e causa um dano enorme ao nosso corpo. O terceiro grupo de alimentos são as carnes de todos os tipos. Carne vermelha, frango, peixe, frutos do mar. Ou seja, qualquer tipo de carne e alimentação de origem animal está relacionada ao encurtamento mais rápido desses telômeros. Ou seja, nos envelhece. Inclusive, vou explorar isso mais à frente, que causa um índice muito grande de câncer por conta de carne vermelha e embutidos. Carne vermelha não, todos os tipos de carne, incluindo frango e peixe, não só a carne vermelha. Carne vermelha, frango e peixe. Um outro grupo de alimentos, o quarto grupo, laticínios, ou seja, leite e derivados, queijo, enfim, todo tipo de derivado de leite, está relacionado também a esses telômeros encurtados e envelhecimento. Então, recapitulando aí, grãos refinados, carnes de maneira geral, carne vermelha, frango, peixe, refrigerantes e laticínios de uma maneira geral são os alimentos que nos fazem envelhecer. Mas aí tem uma boa notícia. Eles identificaram que a partir de 3 meses com alimentação mais voltada à base de vegetais,
mais voltada à base de frutas, de verduras, né? De alimentos integrais, de grãos integrais. Então, eles descobriram que essa enzima que retarda o envelhecimento, né? Ela, na verdade, não só os telômeros eles param de encurtar, ou seja, o pavio para de queimar, como uma mudança na alimentação faz com que a gente recupere os telômeros. Ou seja, é como se a gente tivesse a própria natureza, com base na nossa alimentação, à base de vegetais, tivesse revertendo o processo de envelhecimento celular, né? Então é isso. Então, conforme as nossas escolhas, né, de hábito de vida, de alimentação, a gente vai ou envelhecendo ou reduzindo esse envelhecimento, né, e com isso aumentando aí a nossa expectativa de vida. Então, a sugestão que eu dou pega cada um desses grupos de alimentos e começa a ir cortando isso aos poucos, né? Então, por exemplo, começa com o primeiro grupo, né? E começa buscando tirar da semana, né? Tira primeiro um determinado grupo da semana e deixa para o final de semana para consumir. Depois, naquele mesmo grupo, passa para um outro grupo e tira da semana, né? Passa para o segundo grupo, tira da semana. Depois passa para o terceiro grupo, tira da semana. Passa um mês fazendo isso. Cada grupo você passa um mês, tirando da sua semana. Só consumindo no final de semana, né? Aí, então, depois de 4 meses, né, você vai ter tirado esses alimentos ruins da tua semana e vai ficar só no final de semana. Aí, o que é que você faz? Você pega um desses grupos de alimentos e recomeça o ciclo, fazendo assim: esse eu só vou comer uma vez na semana. E assim vai, tá? Com relação a carnes, de uma maneira geral, né, carne, frango, peixe, qual é a dica que eu dou, né? Você pode também ir fazendo isso aos poucos, né? Primeiro corta a carne de porco, depois corta a carne bovina, né? Depois corta o frango, depois frutos do mar e por último você cortaria o peixe. Isso pode ser feito no ritmo de cada um, pode ser até ao longo de anos, né? Mas se você for seguindo essa lógica, você aos poucos vai substituindo, né, esses alimentos por alimentos mais benéficos e aos poucos ir mudando a sua alimentação para uma alimentação mais à base de frutas, verduras, né, e grãos integrais. Então é isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Eu desejo paz e luz a todos e até o próximo vídeo.